Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a minha casa. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema pecados intocáveis. São aqueles pecados que nós não admitimos que as pessoas toquem neles, que as pessoas cutuquem esses pecados e muito menos também nós nos empenhamos em algum tipo de atitude para combater esses pecados. A resposta bíblica para esse tipo de postura, para esse tipo de pecados, é de fato disciplinas espirituais que nos ajudam a combater esse tipo de pecados. Nós vimos alguns deles já nas nossas quartas-feiras. Vimos sobre insônia, preguiça, entre tantos outros pecados que nós até consideramos como aceitáveis. Nós aceitamos e passamos a aceitar esses pecados na nossa sociedade, não mais como pecados, mas como algum tipo de desvio de conduta, algum tipo de problema psicológico, enfim, uma tentativa sempre de atenuar a situação grave que é esse pecado, que é o pecado de uma forma geral. E para hoje nós vamos ver sobre pecados relacionados à fala, isso é, pecados de palavras, né? Então, há um livro aqui do Paul David Tripp, Guerra de Palavras. Esse autor é um excelente escritor de vários assuntos relacionados à vida cristã e piedade, essas coisas. E o subtítulo é O que há de errado com a nossa comunicação? Uma compreensão do plano de Deus para a nossa fala. Esse livro tem ajudado muito as pessoas a falarem sobre esse assunto em relação à fala, pecados relacionados à fala. Eu vi certo pastor dizendo que depois que leu esse livro, ele quase não conseguia mais falar, de tanto que esse livro, a leitura desse livro, fez refletir sobre como nós pecamos nas nossas falas. E para começar, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Tiago, um texto muito propício dentro desse assunto. Tiago, capítulo 3. Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois todas as espécies das feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas
ou a videira figos, tampouco fontes de água salgada pode dar água doce. Em paralelo a esse texto, para essa introdução, gostaria também de ler um outro que está em Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Esse é também um texto bastante conhecido. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Bom, meus irmãos, pecados de palavras. Nós já vimos aqui sérias orientações bíblicas, sérias advertências bíblicas, na verdade, acerca dos pecados de palavras, acerca dos quais devemos tomar todo cuidado. Tiago chama atenção para a natureza da nossa língua. Nossa língua é como fogo. E mesmo descrevendo todo aquele cenário, né, em que a gente consegue domar muitas coisas da natureza, da criação, e não conseguimos domar a língua, ele termina a sua exortação dizendo: meus irmãos, não é bom que seja assim. Não é certo que seja assim. Aqui Jesus diz a mesma coisa. Na verdade é Tiago que repercute, né, esse ensinamento de Jesus, de que há uma incoerência quando alguém que se diz justo, alguém que se diz seguidor de Jesus, melhor dizendo assim, usa da sua língua, das suas palavras para aquilo que é mal. Usa inapropriadamente a sua língua. E aqui nós vamos perceber, tanto nessa narrativa de Jesus como em Tiago, que isso é uma incoerência. É impossível que uma árvore má dê bons frutos e uma árvore boa dê maus frutos, né? E dessa forma, meus irmãos, nós introduzindo assim esse assunto, nós vamos pensar sobre essa ideia do falar e também incluindo aí o ouvir, mais especificamente o falar, como um desses pecados aceitáveis ou intocáveis, né? Aquele pecado que nós, por exemplo, falamos alguma coisa e depois dizemos: não, esse é meu jeito de falar. E temos a tendência de nos auto-absolvermos a partir de uma compreensão de quem nós somos. E isso é totalmente equivocado. Quem define quem nós somos é a própria palavra de Deus. Então, não é razoável nos absolvermos de uma determinada fala que a proferimos, considerando que esse é o meu jeito. Eu falo assim, esse é meu tom de voz, ou essa é a minha maneira de falar, quando na verdade estamos assim encobrindo um tipo de pecado relacionado à fala do qual Deus não se agrada, né? E para fazermos isso, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Nós vamos primeiro pensar nas falas de Jesus, na comunicação de Jesus, como Jesus se comunicava, como Jesus falava. Nós vamos elencar alguns aspectos das falas de Jesus. Depois vamos pensar a fala no contexto das nossas relações na igreja, nossas relações de trabalho, relações em contextos mais distantes, e depois num contexto mais próximo, digamos assim, que é no contexto mais familiar.
E à medida que formos discorrendo sobre isso, nós vamos pensar em alguns textos bíblicos que nos orientem sobre essa temática. Então, no Salmo 19:4, o salmista diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vamos ver também em vários textos e provérbios o quanto a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, está ligada e relacionada inseparavelmente com o falar apropriado. A sabedoria está relacionada com o falar apropriado, o falar que agrada ao Senhor. Então é impossível, do ponto de vista de Jesus aqui nessa narrativa de Mateus, como eu falei no início, e de Tiago, que alguém sábio deixe de falar coisas boas. Então, dessa forma, nós vamos nos deter agora nesse momento sobre a comunicação de Jesus. Jesus, ele falava, e essa era a característica principal, digamos assim, na fala de Jesus, é que ele falava sempre de forma apropriada, conforme os desígnios de Deus. Tanto pensando no local onde ele estava, quanto pensando nas pessoas com as quais ele se comunicava, o que a situação exigia que fosse dito naquele momento, ou o que a situação exigia que não fosse dito naquele momento, né? Vamos lembrar daquele episódio em João, em que uma certa mulher é apanhada em adultério e os homens trazem ela até Jesus. Essa mulher foi apanhada em adultério, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus fica ali em silêncio por um momento, escrevendo no chão. Então nós vamos ver uma postura de sensatez e sabedoria do nosso Senhor a todo instante, escolhendo o momento certo de falar e o momento certo de ficar calado. Quando ele está perante as autoridades e é indagado sobre se ele é o Filho de Deus, Jesus diz: tu dizes. Então, refletindo muito um princípio que está em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de falar e há tempo de estar calado. Então, Jesus, ele dá atenção aos seus interlocutores. Jesus, quando está se comunicando com as pessoas, ele se demonstra alguém que se preocupa com o seu auditório, que são os seus interlocutores. Nós vemos isso, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23, quando diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Então, Jesus, ao estar com o povo o tempo inteiro, ele era alguém que dava atenção ao povo. E não só uma atenção para que ele tivesse a atenção. Não, mas era uma atenção que se preocupava com a necessidade de cada pessoa, de cada um daquela multidão, por exemplo. Em 19, versículo 16, nós vamos ler vários textos, meus irmãos. 19, 26... e 22, perdão, 19, 16 e 22, é o episódio em que ele tem uma conversa ali com o jovem rico. E a gente sabe, conhece um pouco desse relato. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, que faria para herdar a vida eterna? E Jesus começa a fazer perguntas ali àquele jovem rico. Numa demonstração de interação com as preocupações daquele jovem rico. Então, percebamos a atenção de Jesus, o que ele dá de atenção para os seus interlocutores, o interesse que Jesus tem em conversar com as pessoas. Jesus também
sabia ouvir os seus interlocutores. Essa é uma característica muito interessante quando pensamos na fala, porque ao pensarmos na fala, devemos pensar também na nossa capacidade de saber ouvir também. Tiago, capítulo 1, no capítulo 1 ele vai dizer: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Há mais uma preocupação da nossa disposição, sobre a nossa disposição de ouvir, do que da nossa imediatilidade do falar. Da nossa precipitação até mesmo das falas, né? Jesus, ele sabia também ouvir. O exemplo que nós podemos pegar disso é em João, quando ele tem vários diálogos ali. Nós temos no começo um diálogo no capítulo 3, o diálogo com Nicodemos, um mestre da lei. E nesse diálogo, Jesus ouve ali as demandas de Nicodemos. Nicodemos chega para ele perguntando: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus começa a conversar com Nicodemos. No exemplo posterior, no capítulo 4, nós vemos uma longa conversa de Jesus com uma mulher samaritana, sozinhos, no local impróprio até, para um diálogo nesses moldes, para aquela cultura, e mesmo assim Jesus se empresta ali, digamos assim, né? Como nós dizemos, emprestou os seus ouvidos para ouvir o que aquela mulher tinha para dizer. E não somente esses exemplos, estamos pegando exemplos assim bem pontuais para exemplificar essa característica de Jesus, saber ouvir também os seus interlocutores, né? Jesus também, ao ter essa sensibilidade sobre a natureza dos seus interlocutores, Jesus, podemos dizer assim, que ele respeitava essa característica dos seus interlocutores. Jesus ele não falava do mesmo jeito com todas as pessoas. É isso que devemos entender. Para cada situação, para cada pessoa, a resposta era de um jeito, porque as características das pessoas são diferentes. Por que a fala de Jesus dentro do templo irado? Porque tinham transformado a casa do Senhor num espaço de ladrões e negócios. É uma fala totalmente diferente quando ele está pregando o evangelho do reino para as multidões. Então, nós devemos pensar que, no exemplo de Jesus Cristo, para cada situação e para cada pessoa, havia uma forma diferente de falar. Isso é importante pensarmos, porque isso vai ser respaldado nas cartas a seguir, as cartas do Novo Testamento. E isso deverá nos conduzir sobre a nossa forma de falar, para que não negligenciemos esse modelo de Jesus acerca da fala, acerca de como se dirigir aos seus interlocutores. Quando ele fala com Pedro, lá no final do capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Jesus sabia muito bem qual era a resposta de Pedro. E mesmo assim interage considerando a natureza de Pedro naquele momento, o que Pedro estava pensando. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E nós percebemos nisso a preocupação de Jesus, ou melhor, a sensibilidade de Jesus com relação à natureza dos seus interlocutores, né? Nós podemos perceber também que Jesus ele fazia muitas perguntas para atrair a atenção. Jesus era estratégico no seu modo de falar. Para atingir os seus objetivos, os seus propósitos, os propósitos para os quais o próprio Pai havia designado o Filho. E nessas perguntas nós
Nós, por exemplo, podemos perceber aqui em Marcos capítulo 10. Deixa eu... Marcos capítulo 10, 18, que é uma outra versão, digamos assim, né? A narrativa da perspectiva de Marcos daquele episódio do jovem rico. Jesus começa a fazer perguntas. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus começa a perguntar para ele. No versículo 35, quando chega o pedido de Tiago e João, o texto diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele respondeu: que quereis que vos faça? E eles responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus falando assim da sua morte. Nós percebemos uma estratégia de Jesus nos discursos. Por exemplo, quando chegam para Jesus com uma estratégia que Jesus conheceu e identificou como maliciosa, chegaram para Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és vindo de Deus e que você não olha a aparência dos homens, mas deixa eu te fazer uma pergunta: é lícito pagar tributo, né, a César? Aí Jesus, conhecendo a malícia deles, faz o quê? Usa a estratégia da pergunta. De quem é essa imagem, de quem é essa efígie, né? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, note que a maneira de Jesus conduzir a sua fala era uma maneira estratégica para cada situação também. Jesus prezava também pela clareza nas suas falas. Muito embora aqui não estejamos falando, considerando as parábolas, por exemplo, que eram naturalmente, essencialmente enigmas, né? É tanto que os discípulos às vezes perguntavam separadamente, Jesus até explicava para eles o significado das parábolas. Mas de uma forma geral, Jesus era claro, era direto nas suas palavras, tanto que até muitos fariseus se incomodavam e se iravam com Jesus. Quando Jesus diz, por exemplo, no Evangelho de João: antes que Abraão existisse, eu sou. E todo mundo se irou ali, os religiosos se irou com Jesus, porque sabia que Jesus estava dizendo o que ele estava dizendo. Jesus estava sendo claro com suas palavras. E, como eu falei, desconsideremos aqui as falas que eram características de um profeta, que são as falas enigmáticas. Que os discípulos entendiam somente quando Jesus explicava, ou vieram entender apenas depois da morte de Jesus. Por exemplo, Jesus, ao ver todo aquele cenário do templo, ele diz: olha, eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. E as pessoas ficaram pensando: nossa, esse templo passou muitos anos para ser construído, como é que ele vai fazer isso? Jesus estava falando do seu corpo. Então, ressalvadas essas situações que Jesus fala por enigmas, nós podemos entender sim que Jesus era claro. Jesus se comunicava também com todas as pessoas. Nós vemos ele se comunicando com um cego, Bartimeu, um mendigo, pedinte no meio de uma estrada, à beira de uma estrada. E nós vemos ele também se hospedando na casa de um homem rico, como Zaqueu, que à vista de todos era um homem assim, deplorável por conta da associação com o governo romano na coleta de impostos do povo judeu, né? Ao se comunicar com todos, Jesus também nos ensina sobre o nosso falar. Devemos falar, tudo isso ele nos ensina sobre como falar.
Mas aqui eu gostaria de destacar essa parte de se comunicar com todas as pessoas. Não ter restrições quanto a preferências. A que classe social eu vou me dirigir como classe prioritária? A que grupo de pessoas eu vou me dirigir como prioritário? Não, a necessidade de cumprir a missão do reino de Deus, que foi dada a Cristo, e ele assim o fez, impunha que ele se comunicasse com todas as pessoas, desde os ricos aos pobres, desde os homens, as mulheres, enfim. E Jesus tinha uma mensagem muito prática nas suas palavras. Por exemplo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mensagens que estimulavam a vida prática das pessoas. Por exemplo, ao contar sobre a parábola agora fugiu aqui a memória. A parábola do samaritano. Ao contar sobre a parábola do samaritano, que foi essa conversa foi iniciada porque a pessoa perguntou para Jesus quem é o meu próximo, qual é o maior mandamento, e Jesus respondeu e a pessoa perguntou quem é o meu próximo. Jesus foi contar essa parábola. E ao final da parábola, Jesus pergunta, mais uma vez, estratégia das perguntas. Quem foi o próximo desse homem? A pessoa respondeu no sentido de que Jesus queria. Jesus disse, olha, vá e faça o mesmo. Então, é uma mensagem prática, uma mensagem que implica em uma resposta ética e prática àquela fala. Pois bem, meus irmãos, diante desse cenário, embora que panorâmico, acerca da vida de Jesus, nós podemos perceber que Jesus falava de uma maneira apropriada ao seu contexto, de uma maneira estratégica ao seu contexto, de uma maneira que considerava as pessoas envolvidas no seu contexto e com o objetivo maior de cumprir a vontade de Deus com as suas palavras. E eu penso que da mesma forma isso deve se aplicar a nós, que constantemente falamos. Desde o nosso acordar até o nosso boa noite, talvez, a gente está constantemente falando. Na verdade, a nossa existência, a criação de Deus, ela se deu pela fala. Deus disse, haja, e assim se fez. Então, não devemos desprezar o fato de que a fala está constantemente presente em nossas vidas, na nossa rotina. Pois bem, meus irmãos, seguindo, nós vamos pensar agora na comunicação, na fala, nos nossos relacionamentos. Como há muitos aspectos relacionados a isso, e sobre os quais nós devemos ter bastante cuidado para não incorrermos nesses pecados aceitáveis e intocáveis na nossa fala, vamos pensar nos ruídos que acontecem na nossa fala e também nas situações quando as nossas emoções elas passam a ditar a forma como falamos. Os ruídos, vamos pensar aqui, os ruídos são quando, imagina um ruído de um garfo num prato, né? Aquele ruído ele não é preciso naquilo que ele quis comunicar, na verdade, às vezes não comunica nada, a menos que eu tenha combinado com você que aquele arrastar do garfo no prato vai significar alguma coisa, vai ser um sinal. Por exemplo, às vezes, um instrumento de sopro, uma corneta. Se eu toco aquela corneta em casa, não vai significar nada, mas se eu toco ela numa guerra,
ela vai significar alguma coisa. Vai ser um sinal, por exemplo, para avançar, né? Então, um ruído, a menos que ele tenha sido elevado para um grau de comunicação, né? Ele não passa de um ruído, algo que não é compreendido. E há muitos ruídos na nossa comunicação. E quando aceitamos ou praticamos esses ruídos, nós não estamos sendo precisos na nossa fala. Nós não estamos sendo objetivos, claros. E esse tipo de comunicação prejudica as nossas relações. É a situação quando nós falamos alguma coisa no trabalho e as pessoas dizem, não entendi o que você quis dizer. Ou quando você falou aquilo, eu entendi que você quis dizer isso. E nós deixamos a nossa comunicação falhar por conta do nosso descuido quanto à clareza das nossas palavras. Olhando para o exemplo de Jesus era claro, Jesus era objetivo nas suas palavras. Há uma tendência já vigente das pessoas distorcerem o texto, né? Distorcerem aquilo que é dito. Eu estou falando em texto porque eu lembrei de exemplo em que, se você usa mídias sociais, você vai ver muito comum isso. A pessoa escreve um texto nas suas mídias sociais e abaixo daquele texto, logo você vai percebendo as pessoas comentando. Em um determinado momento as pessoas dizem, olha, alguém comenta assim, você não entendeu o que o texto quer dizer, ou você está distorcendo as palavras do texto. Umas chegam até a se ofenderem, outras dizerem assim, você é um analfabeto funcional. Enfim, há uma tendência de uma distorção do texto já por si só no nosso tempo. E quanto mais nós não atentando para as imprecisões ou a falta de clareza das nossas palavras, isso pode prejudicar bastante o nosso relacionamento, isso pode gerar situações em que o desgaste relacional afeta bastante. O segundo é quando as emoções ditam o tom da nossa fala. Isso é muito comum quando a gente está estressado por alguma coisa ou nos deixamos levar por uma situação que nos conduz à ira e resolvemos falar ou resolvemos conversar com alguém sobre essas coisas que estamos passando. O que vai acontecer? As emoções podem nos conduzir de uma maneira negativa a pecarmos com as nossas falas. Uma regrazinha de ouro que deve seguir para nós é pensarmos, aquilo que eu vou falar, eu vou precisar pedir perdão depois por aquilo que eu falei? Se sim, não esperemos toda essa situação para adotarmos uma postura preventiva. Evitemos essas falas, evitemos que a nossa emoção seja conduzida por isso. Então, nos relacionamentos devemos ter atenção a isso. Como em Provérbios capítulo 15, o texto diz o seguinte, Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nesse mesmo capítulo, no versículo 6, diz assim, os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Nós vamos perceber, como eu mencionei, já que o livro de Provérbios vai sempre associar a essa questão da fala inapropriada, a fala baseada nos impulsos, nas emoções, as falas pecaminosas, ao insensato, aquele que não tem sabedoria. Enquanto que aquele que tem sabedoria, as suas palavras são agradáveis, como mel, são essas as comparações que são usadas, né? Então, devemos lembrar do que Eclesiastes diz.
Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Quando as nossas emoções estão à flor da pele, é muito provável que aquele não seja o momento apropriado para falar. Você já se viu numa situação em que, se você estivesse em outro estado emocional, você não falaria aquilo? Pois bem, são dessas situações que nós estamos falando, estamos conversando. E essas situações pecaminosas, muitas vezes, nós somos impelidos a vivenciá-las, porque nós já carregamos conosco o entendimento de que aquele é o meu jeito. Essa é a forma como eu falo, esse é o jeito como eu ajo. Então, o nosso cuidado deve ser para que todas essas situações sejam conduzidas pela palavra de Deus. Vamos ver o que diz em Efésios, capítulo 4. Quando Paulo fala acerca de como devemos falar. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, meus irmãos, nós devemos pensar se as nossas palavras vão transmitir graça àqueles que estão nos ouvindo. Esse é um critério básico para aqueles que servem ao Senhor Jesus, que são filhos de Deus e que desejam agradar a Deus com a sua forma de falar. Aquilo que eu vou falar vai abençoar? Aquilo que vai sair da minha boca, de fato, é uma palavra torpe? Então eu não vou falar. É uma palavra que desagrada a Deus? É uma palavra que não vai trazer edificação aos que ouvem? Então eu devo refrear a minha língua, como diz Tiago. E Tiago ainda diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então, meus irmãos, devemos compreender o exemplo de Jesus na questão do falar. Devemos imitar a Cristo no seu falar. Devemos considerar os outros na nossa fala, porque é apropriado falarmos, por exemplo, em um tom de exortação para aqueles que precisam de exortação. É apropriado falarmos em um tom de consolo, em palavras de consolo para aqueles que precisam de consolação. Agora imagine que você e eu invertemos essa situação. Falamos palavras de consolo para quem precisa de exortação. E para quem precisa de consolo, nós falamos palavras de exortação. Então devemos atentar para o modelo Jesus ao considerar que os interlocutores são importantes no processo da nossa fala. Mas acima de tudo, devemos considerar a palavra de Deus nas nossas falas. Porque é ela que conduz as nossas falas. É ela que conduz aquilo que dizemos. Ou melhor, ela que deve conduzir. E falemos somente aquilo que for edificante para as pessoas à nossa volta. Meus irmãos, eu sei que é um desafio para todos nós falarmos de acordo com a palavra de Deus. Pedro vai dizer isso na sua carta, no capítulo 4. Se alguém fale segundo os oráculos de Deus. Então, mesmo sendo uma tarefa difícil, nós sabemos que só nos é possível por causa da atuação do Espírito Santo em nós. Então, que Deus nos conduza a um linguajar, uma maneira de falar, uma postura no falar que agrade a Ele. E que não negligenciemos esses preceitos bíblicos
sob o pretexto de que é o nosso jeito de falar, é a maneira como eu aprendi. Lá de onde eu venho, todo mundo fala desse jeito. Essa palavra aqui não tem nada demais. Que passemos tudo pelo crivo da palavra de Deus, para considerarmos atentamente o que Deus quer que falemos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos conduza em uma nova forma de falar que repercute e reflita de fato no novo modelo de vida, que é o modelo daquele que segue a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.